Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta sexta-feira, um dia gostoso aqui em São Paulo, gostoso para bater papo, bom para falar de sonhos, sonhos que estão no nosso inconsciente, sonhos reais, não é mesmo? Vinícius Iracete? Iracete. Assim mesmo que eu falo, Iracete. Decorem este nome, já comecem a seguir no Instagram, no YouTube, que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho só do que o Vinícius trabalha, de todas as mensagens que tem a expandir para o mundo todo, né, Com Vinícius? certeza. Uhum. O Vinícius, ele é Vinícius Iracete, mas é assim mesmo. Se fala Iracê, mas como as pessoas já chamam de Iracete, deixa Iracete porque mesmo. eu recebi de duas formas aqui, por isso que eu tô até te perguntando. Ele é escritor, palestrante, conferencista e pastor. Sim, também. Né? E todo esse teu trabalho acabou rendendo alguns livros. Entre eles, esse lançamento maravilhoso aqui que nós temos, Sonhos, lançado pela editora Citadel. Há muito mais por trás das entrelinhas. Receba chaves poderosas para interpretar seus sonhos. E quem nunca vai atrás de uma interpretação de sonhos? Só que o imaginário, ele voa longe, né? Com certeza. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube Vibe Mundial FM, pelo site vibemundialfm.com.br. Clicou no assistir ao vivo, você vai direto. Quer só ouvir? Fica por lá também e você sabe, 95,7 FM, 83,1 FM, 660 AM. Sem grande enrolação, eu já quero entender a respeito deste livro e de todo o teu trabalho, né? Porque falando de sonhos, o sonho ele é um mistério, né? Da onde o sonho vem, como que ele é formado, que mensagem é essa que a minha mente, o meu cérebro, o meu espiritual está me trazendo. Quero que antes de qualquer coisa você traga para a gente como que eu defino o sonho, como que o Vinícius, no percorrer da tua jornada, define sonhos hoje. Bem, eu entendo que é uma das formas do nosso espírito se comunicar conosco. Ou, também, Deus se comunicar conosco. Nós somos um ser espiritual. Todos nós. Somos nativamente espirituais. É por isso que nós reagimos a ambientes e reagimos a pessoas. Só que tem muitas coisas, Samira, que a gente não percebe durante o dia. Por exemplo, hoje eu acordei de manhã, fui para o meu escritório, do meu escritório voltei para casa e de casa eu vim para cá. Eu cruzei por muitas pessoas, cruzei por diversos ambientes, só que eu não vi tudo. Eu não vi tudo que estava a meu favor e não vi tudo que estava contra mim. Mas o meu espírito, ele percebe tudo. Porque nós temos olhos espirituais. Então tem coisas que eu não vi, mas o meu espírito viu. O meu espírito, quando eu digo, é o meu eu interior. Tá. Somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, por exemplo, se tu não gosta de mim, né? Ou de alguma forma tu tem uma inveja, ou tu me odeia. Um exemplo, só um exemplo. Só um exemplo. É só um exemplo. Eu posso não ter percebido, mas o meu espírito percebeu. E ele vai comunicar, enquanto eu dormir, ele vai comunicar isso à minha alma, minha mente, minha vontade, minhas emoções. Então ele vai me alertar de perigos, ele também vai me alertar de coisas que estão vindo a meu favor, né? Por isso que a gente tem sonhos bons, que são relativos a coisas que Deus está preparando para a vida da gente. O meu espírito vai comunicar isso à minha alma. E claro, existem aqueles sonhos que são proféticos, podemos dizer assim, porque são sonhos onde Deus fala conosco através deles, né? E existe aqueles sonhos que não são de Deus e não são do nosso espírito. A gente chama de sonhos malignos, ou sonhos com uma grande intervenção espiritual, que daí vem os pesadelos, vem as perturbações noturnas e tantas outras coisas que acontecem nesses sonhos
malignos. Ou seja, durante todo o nosso dia, nós vamos passando por situações que vão formar os nossos sonhos. Sim. O que acontece? O teu espírito vê o que o teu natural não vê. E ele me mostra em sonhos. Exatamente. E qual que é a maneira dele comunicar em sonhos? Através de figuras. Por exemplo, hoje a gente sonha, um exemplo bem básico, a gente sonha com um carro, tá? Só que se fosse há 200, 300 anos atrás, a gente ia sonhar com carroça. Por quê? Porque é a maneira dele querer comunicar a nós algo que está no nosso caminho. E é o que eu conheço. E que eu conheço, exatamente. É a forma dele se comunicar. Nós somos seres espirituais e temos revelação. Temos revelação. Todos nós. Todo ser humano a igreja não gosta muito dessa palavra, mas essa é a verdade. Todos nós temos uma sensibilidade, né, ao espiritual. É por isso que eu disse, nós somos seres reagentes. Reagimos a ambientes, reagimos a pessoas. Tem lugares que eu entro, é leve. Agora tem lugares que eu entro, é pesado. Lógico. Tem pessoas que a gente conversa, é uma maravilha a conversa, parece que conhece a pessoa de 10, 20 anos atrás. Sim. Agora tem pessoas que a gente conversa, sai com uma dor de cabeça, sai ruim depois. Por quê? Porque aquela pessoa está carregando algo espiritual, um peso, né? Uma energia negativa, uma energia ruim. Exato. Né? Então, nós reagimos a tudo. Ambientes, pessoas, ao que passou durante o dia, que não vemos, mas que o nosso espírito vê que é prejudicial. E ele então comunica através dos sonhos a nós. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não sonho. Eu não lembro. Eu não lembro do sonho. Mas você pode ter certeza que Deus vai lhe dar sinais. O seu espírito também vai lhe dar sinais de que há coisas contra você. E você vai sentir isso. E muitas vezes outras pessoas também sonham com situações que são relevantes a nós. Sim, né? Então com existe certeza. uma cadeia, né, espiritual, eu acho, que faz com que eu sonhe com alguma situação relevante a você, por exemplo. São as ligações, né? Sim, isso é real também. Isso é real, com certeza. Porque assim, por exemplo, uma mãe tem uma ligação muito forte com os filhos. Sim. É por isso que mães têm premonição. Mães se preocupam com os filhos. Muitas vezes o filho está passando por uma situação, né? Ele não contou para a mãe, mas a mãe está sentindo. Ela sente. Tem alguma coisa errada. Eu vou ligar para fulano. Ele pode não falar nada. Mas muitas vezes é algo, sim, que ele tá passando e a mãe sentiu. Por quê? Por causa da ligação espiritual. Né? Então, essas ligações existem. É por isso que a gente sonha com pessoas, inclusive, mesmo que eu não tenha uma ligação, por exemplo, com uma pessoa famosa, eu posso sonhar com um famoso. Pode, porque já viu a imagem dele, né? Exatamente. Só que o que acontece? Isso está ligado, né? O meu espírito está querendo comunicar à minha alma que eu vou me encontrar com pessoas que vão ser chaves no meu futuro. Pessoas que vão ser conexões, exatamente. A interpretação dos sonhos, então, acaba sendo muito mais do que o nosso dia a dia. Muito sonhei, mais. ponto. Não sonhei, ponto. Sonhei e veio uma mensagem para mim. Nesse caso também, quando você até fala que a gente passa por várias situações do dia, Sim. Eu estou no meu presente. Aham. Quando eu sonho também, eu posso ter referências ao meu passado e ao meu futuro? Com certeza. E de outras pessoas também? Com certeza. O que acontece? Tem sonhos que são, eu posso dizer, revelações de que muitas vezes a gente deixou portas abertas para trás. Situações que a gente não resolveu. Pessoas que nos rogaram praga. Maldições de família que precisam ser quebradas. E um detalhe, a nossa vida, ela é muito influenciada pelo espiritual. Muito. As pessoas não imaginam que nós estamos em dois mundos. 95%, eu acho. Entendeu? Não, 100%. 100%? Eu estou nesse momento pisando em dois mundos. Eu estou no mundo natural, mas estou também no mundo espiritual. Palavras reverberam no mundo espiritual. Então, se eu digo uma coisa boa, eu vou colher isso. Agora, se eu digo uma coisa ruim, além de eu poder atingir uma pessoa, isso também vai voltar para mim. Também vai colher, né? Exatamente. Porque no mundo espiritual tudo reverbera. Se eu fizer o mal para ti agora,
amanhã eu vou colher. E é rápido, né? E rápido. E é rápido. Porque no mundo espiritual, tudo que acontece no natural, primeiro passou pelo espiritual. E tudo que sai daqui do natural, bate no espiritual, potencializa no espiritual e volta. Vinícius, quando você começou a se interessar pelo tema sonhos? Eu estou vendo aqui o teu livro, está aqui, como eu disse no começo do programa, ele está lançando o livro Sonhos, está à disposição para vocês nas livrarias e é bem completo, né? Sim. Você procurou fazer um trabalho bem extenso mesmo, com temas muito importantes. E ele já começa com o raio-x de Deus. Quando o Vinícius começou a se interessar pelos sonhos, pela interpretação dos sonhos, porque eu vejo que a religiosidade faz parte da tua vida. Faz parte. A fé está aí. E você uniu esses dois pontos. Sim. O que acontece? Eu pastoreei igreja por muitos anos. Tão jovem. Sim, desde os meus 18. Depois, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer meus próprios eventos, né, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Né? Eu acredito que Deus se comunica conosco de muitas maneiras. Então eu ensino pessoas do mundo inteiro a aprender a receber uma direção de Deus e o que Deus está falando para ela referente a negócios, referente à vida, referente ao futuro dela, né? Como ela identifica que Deus está dando uma direção para ela. É isso que eu ensino nos meus eventos. Só que lá atrás, quando eu estava só como pastor da igreja, eu atendia muitas pessoas no final do culto. Então a pessoa vinha, pedia uma oração, né? E a gente orava. Aí me chegou uma senhora e essa senhora disse assim para mim: pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu tive um sonho terrível, me incomodou, não consegui dormir e as coisas estão tão difíceis para mim, ora por mim. Aí eu disse: eu vou orar, mas a senhora não quer me contar o seu sonho? Perguntei para ela, né? Eu nunca tinha interpretado o sonho, nunca não havia me inteirado relativo a isso nem nada, né? E ela me contou o sonho dela. Quando ela me contou, na hora eu tive a interpretação do que significava aquele sonho. E eu disse para ela: minha senhora, isso é um aviso de Deus para o que vai acontecer na tua casa nos próximos dias. Então a senhora ore para Deus livrar. E falei aquilo para ela 2 semanas depois. Ela voltou na igreja e disse assim: você acredita que tudo o que você falou aconteceu? Então eu entendi uma coisa naquele dia, que Deus havia me dado um dom. E esse dom, ele começou a crescer dentro de mim. Eu comecei a ver nos sonhos muitas comunicações de Deus, principalmente comigo. Sim. Então eu comecei a ser um profeta primeiro para mim, e depois eu comecei a ensinar outras pessoas. É por isso que eu acredito que isso é uma habilidade que Deus me deu, para dar direção para as pessoas e também para as pessoas entenderem que Deus fala de muitas maneiras. Porque os sonhos, Samira, a gente tem que entender uma coisa: é ouvir Deus sem distrações. É uma das únicas maneiras de Deus falar com o homem sem o homem estar distraído. A partir do sonho. Não tem como ele fugir. Como é que ele vai fugir? Até pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser ateu. Não importa. Todos, um dia, vão ter um sonho que vai impactar. E daí... Todos têm um sonho que sempre se lembram, né? Exatamente. Tem pessoas que me procuram, né? Que guardam sonhos de 30, 40 anos atrás. Uau! Né? E sonhos corriqueiros também, frequentes? Né? São avisos. Os mesmos, né? São avisos e um detalhe, muitas vezes de algo que está em curso contra a pessoa. Né? E existe uma diferença de um ataque espiritual que está para acontecer e um ataque que já está acontecendo. Então, existem avisos frequentes. Né? É Deus querendo dar um livramento para a pessoa. Porque já está... Está em curso. Está acontecendo. Está acontecendo. Exatamente. No mundo espiritual, as coisas funcionam muito rápido. E o nosso espírito quer nos comunicar isso. Porque o espírito, ele está livre. Ele está contigo. Só que ele vê. Ele vê. Existe uma movimentação espiritual que eu não vejo. Mas o meu espírito vê. Na Bíblia, tem um texto da palavra que diz assim:
que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Né? O que está dizendo ali é que muitas vezes a gente acha que algo é natural, quando na verdade é espiritual. Então essa realidade espiritual que o nosso espírito consegue captar. Entendi. Então nós temos 5 sentidos E naturais. É lindo isso. E temos 5 sentidos espirituais. Aham. Entende? É que nem o Déjà Vu. Tu já olhou aquele filme do Denzel Washington? Já? O que tu achou daquele filme? É sensacional, né? O que é o déjà vu? O que é o Já déjà vivi vu? aquilo. Aí a gente pensa assim, puxa, de certo é outra vida que eu tive, né? Outra vida eu estou revivendo aquilo. Não, O espírito. é uma revelação. É uma revelação. É uma revelação. Nós temos revelação. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem, desde criança. O ser humano tem revelação. E isso veio de Deus. Todos nós temos traços dessa revelação divina. É por isso que eu chego num lugar, parece que eu já estive naquele lugar, parece que eu já sei até o que aquela pessoa vai falar. Por quê? Porque isso é uma revelação de que eu iria passar por ali. Ou seja, eu tenho isso na minha vida, tu tem isso na tua vida, todo mundo tem. É por isso dos déjà vus, das premonições, é por isso dos sonhos, é por isso das visões. Porque as pessoas têm visões, viu? Acredite, a maioria de quem está nos escutando acredita. aí, ou não, as visões são reais. Nosso As ouvinte. pessoas têm. Por exemplo, uma senhora disse assim para mim, olha, eu estava parada, sentada e de repente cruzou um gato por mim. Eu fui atrás, não achei o gato. Bem, existe aí duas possibilidades. Primeiro, o subconsciente dela materializando aquilo. E segundo, de fato cruzou algo espiritual ali. E ela identificou como um gato. Mas poderia ser outra coisa. Já aconteceram situações assim comigo. Então, o que acontece? Nós, todos nós, temos essa sensibilidade espiritual. Né? E tem pessoas que têm mais do que outras. E compreender isso vai nos ajudar a ver o futuro melhor. O livro ajuda a compreender? Ajuda, porque Uma a boa partir do parte, momento, né? por exemplo, se eu sonhar com cobra, Samira, vamos lá, digamos que eu sonhe com cobra, tá? Sonhou com cobra. Tá, muito bem. Aonde está a cobra? Bom, a cobra está no quarto do casal. O que significa isso? Ataque contra a vida sentimental. Porque a cobra ela é agressiva, ela é peçonhenta, ou seja, o casal não está se dando conta, ou a pessoa, digamos que ela não é casada, ela não tem nem namorado, mas existe algo espiritual que está sabotando ela. E é perigoso isso, porque ela pode cair numa armadilha, ela pode cair até mesmo num relacionamento errado, e Deus está querendo comunicar isso para ela. Entende? É que nem as pessoas sonham muito com água suja, né? Eu vou sonhar, sonhei com água suja essa noite, terrível sonho. O que significa isso? Teu ambiente está muito contaminado, está pesado. Tu tem que cuidar com quem tu está andando, aonde tu está frequentando, quem é que está vindo na tua casa. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo muito mal. Exato. Né? E a gente pensa assim que não existe maldade contra nós, porque a gente não faz mal para ninguém, mas as pessoas, elas se incomodam até com o cabelo das outras? Não é? O mundo tá assim. É por isso que a gente precisa curioso compreender isso. o mundo espiritual. Porque compreendendo, a gente lê nas entrelinhas e se protege. Com Vai certeza. usar melhor a palavra. Tem maneiras de você identificar, por exemplo, há livramentos de morte através do sonho. Eu tive um sonho, né? Não sei se eu falei nesse livro sobre isso. Mas Você conta várias histórias aqui. eu né? contei uma história, eu tenho uma história da minha filha. Né? Eu sonhei que ela estava caindo em queda livre e eu tentava segurar ela. Tentava segurar ela de todos os jeitos e no sonho assim eu tentava e me acordei no meio da madrugada assim aflito. E eu entendi, né? Uma situação iria acontecer que eu não estaria por perto. Que eu não estaria por perto e iria fugir do meu controle. O que eu fiz naquele dia, Samira? Compreendendo os sonhos, eu me coloquei de joelho e eu disse a Deus assim, Deus, protege a minha filha. Principalmente quando ela estiver longe de mim. E eu disse para minha funcionária, depois no outro dia, tu
tu cuida ela. Tu cuida ela onde ela estiver, se ela estiver, ela é pequenininha, tu cuida ela porque Deus me mostrou. Bem, 1 ano depois, ela caiu sozinha na piscina e ninguém viu que ela estava lá. Aí a minha funcionária, ela ouviu o cachorro acuando e foi lá ver. A guria estava na piscina. 1 ano depois. 1 ano depois. Deus deu o livramento, não aconteceu nada com ela, mas eu digo assim, ó. Graças a Deus. Como é importante a gente compreender, né, o que Deus está querendo falar com a gente. A gente acende o sinal de alerta. Exatamente. Exatamente. Então, eu compreendo que as coisas espirituais, elas estão numa velocidade muito alta. E se eu tiver o discernimento espiritual correto, eu vou poder compreender o mundo espiritual e vou ter vitória. Vou viver uma vida de sucesso porque compreendi o espiritual. Então... Porque há confiança também, sim, né? Exatamente. É confiança também no mundo espiritual. Sim. Não é? É não ignorar. Não tem como, tá com você. Exatamente. Não é? Exatamente. Tá quase acabando o nosso programa, a gente ainda tem uns minutinhos. No fim eu falei demais, desculpa. Não, tá perfeito, porque você tá mostrando o seu ponto de vista. Sim. E a partir daí a gente começa a entender o porquê você decidiu colocar tudo isso no livro. E você fez capítulos curtos até, sim, né? Sim. Para poder realmente abrir ali. Eu tô lendo o livro, de repente eu fui para uma outra página, eu consigo compreender. E no livro, no geral, você não explica só o que significa a água suja ou a água limpa, por exemplo. Mas você traz também, como que você conseguiu elaborar tudo isso? O que estava na sua mente? Separou os tipos de sonhos, deu importância para as conexões que nós fazemos. E esse livro, a partir da leitura, me traz também para essa compreensão maior espiritual. Sim. O que acontece? Quem está nos ouvindo talvez não conheça ainda o meu trabalho. Mas mês passado, agora, nós fechamos 4 milhões de inscritos só num dos nossos canais do YouTube. Então eu interpreto sonhos de pessoas do mundo inteiro. E sabendo disso, né, quando escrevi esse livro, eu expliquei o contexto também e dei chaves e ferramentas para as pessoas para elas poderem resolver algumas situações, né? E também ficarem preocupadas com outras. Porque tem sonhos que a pessoa não pode ignorar. Muitas vezes tem sonhos que são avisos até de morte. Né? Por exemplo, quando uma pessoa ela sonha com uma pessoa morrendo da família, isso são planos malignos que estão preparados no mundo espiritual. E ela pensa assim, não, então tem que cuidar a fulana. Mas o sonho pode estar ligado a qualquer pessoa de dentro da tua casa, qualquer pessoa de dentro da tua família. Então tu sonhou com uma pessoa, mas pode ser qualquer um das pessoas que estão ligadas a você. E pode haver o livramento. Pode haver. É por isso que Deus ele nos deu ferramentas para poder interpretar essas coisas e reagir ao mundo espiritual. Porque tem alguns sonhos que se você não reage ao mundo espiritual, aquilo ali acontece. Ufa! Vinícius Iracê. Isso. Iracete você acha, com temudo no final, no YouTube, no Instagram, Facebook, todas as outras plataformas. O livro está à disposição? Sim. Nas grandes livrarias. Sim, nos aeroportos, pode ir lá. Como diz o editor, nas melhores. Nas melhores você vai achar. Sonhos, é o título do livro, simples. Sonhos, mas aqui dentro tem um conteúdo extraordinário para cada um de nós. Tem muita vida espiritual. Inclusive eu falo sobre as pessoas que têm insônia à noite. Perfeito. Pessoas que dormem pouco, pessoas que acordam assustadas. O que acontece? Porque assim... O teu corpo descansa quando tu dorme, mas o teu espírito está sempre acordado. Ele está sempre em alerta. Obrigada, Vinícius. Eu Quem que agradeço. Quiser te seguir, Vinícius Iracete. Vai lá no YouTube, inclusive, nossa oração é uma das maiores do mundo. Vamos lá, então. Vamos seguir. 6 da manhã e 18 horas. Vamos seguir, horário-chave, 6 da manhã e 18 horas no Instagram. É Vinícius, _, aquele tracinho baixo, Iracete. Tá bem facinho e a gente vai começar a acompanhar cada vez mais. Se você já acompanha, parabéns. Muito Se não obrigado. Acompanha, seja muito bem-vindo, assim como você, a nossa vibe Muito obrigado. mundial. Que Deus abençoe a tua vida
Obrigada. Deus abençoe a rádio e Deus abençoe cada pessoa que está escutando esse programa hoje. Muita paz, alegria, saúde e prosperidade. Que assim Em nome seja. de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. Mundial, e você vai ficando por aqui. Passa rápido, né? Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã 16h30, não. Segunda a sexta, 16h30. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu tô aqui com vocês no Mundial e Você, especial com comunicadores. Um grande beijo e até lá.